eu sou a Cristiane Parente, da Iandé Comunicação e Educação, sou professora, sou jornalista, educomunicadora, e eu vim responder algumas perguntas que a galera está querendo saber sobre educomunicação, tá bom? Uma das perguntas que foram feitas é sobre como trabalhar profissionalmente com a educomunicação sem estar vinculado a grandes universidades e a grandes projetos, né? É legal essa pergunta, porque às vezes é alguma dúvida que as pessoas têm, e eu quero dizer para vocês o seguinte: não precisa que uma pessoa seja de uma universidade ou esteja ligada a grandes projetos para trabalhar com educomunicação, e esse é um dos grandes baratos da educomunicação, né? Na verdade, as universidades e os grandes projetos acabam aparecendo mais porque elas já têm um grande, tanto a universidade como os grandes projetos já possuem um grande nome, né? Ou às vezes porque um grande projeto é bancado financeiramente, tem um nome para fazer uma divulgação. Mas a maior parte do que acontece no país é feito por ONGs, por pequenos projetos, por educadores, por pessoas, por pequenos grupos, né? Em vários locais do Brasil, em pequenas localidades, em comunidades, e que nem tem tanta visibilidade assim. Quando aparece alguma coisa com muita visibilidade, que às vezes parece uma grande novidade, quem é da área sabe que às vezes não é uma grande novidade, porque tem muita gente trabalhando com isso já há bastante tempo. Então, fiquem tranquilos, qualquer pessoa pode trabalhar com educomunicação, não precisa estar ligado a um grande projeto. A primeira sugestão que eu dou, na verdade, é que você ou seu grupo conheça a educomunicação, se aproprie desse tema, se aproprie, por exemplo, das 7 áreas da educomunicação e perceba mais ou menos em qual dessas áreas você ou seu grupo acredita que poderia atuar com excelência, né? Se você é de uma área ou de outra área, as pessoas do teu grupo, de repente, são de áreas diferentes, vale a pena buscar essas áreas de intervenção da educomunicação, que são a gestão da comunicação nos espaços educativos, a educação para a comunicação, a mediação tecnológica nas práticas educativas, a expressão comunicativa por meio das artes, a pedagogia, a educação, a reflexão epistemológica, né, sobre o campo, caso tenha alguém mais da área acadêmica, e a produção midiática para a educação, que é uma das áreas que mais acontece, né, dentro da educomunicação. Sabendo dessas áreas de intervenção, né, sabendo quais são essas áreas de intervenção, com qual delas você ou seu grupo acha que poderia atuar, né? Essa é uma pergunta interessante, mas há uma pergunta ainda anterior a essa, que é: você de fato é alguém que age de uma maneira educomunicativa? Você acredita na educomunicação? Porque a educomunicação ela não é uma ferramenta, né, que você vai aplicar, né, num projeto. A educomunicação, de certa forma, ela é uma filosofia de vida, né? Não dá para você dizer uma coisa e fazer outra. Quando a gente está tratando de educomunicação, né? Senão fica uma coisa meio que sem sentido. É mais ou menos como diz Paulo Freire: é fundamental diminuir a distância, né, entre o que você diz e o que você faz, porque até que num certo dado momento a sua fala seja exatamente a sua prática. Então é assim que a educomunicação funciona. E aí, dependendo da sua área, você pode trabalhar a educomunicação pensando em alguma dessas intervenções aí que a gente citou e que faz parte das áreas da educomunicação. Você pode convidar, inclusive, outras pessoas da educação, da arte, da comunicação, para se unir a você e criar vários projetos que podem ir desde a leitura crítica, a produção midiática, a gestão da comunicação, né, em alguma escola ou em algum outro ambiente cultural e educativo. Você pode trabalhar, por exemplo, com workshops e oficinas sobre inteligência artificial, algoritmos, que é uma coisa que está muito premente agora, né, que são temas que ainda geram muita dúvida nas pessoas. Ou você pode trabalhar, por exemplo, com fotografia, mostrando como determinados tipos de edição mudam completamente a percepção que a gente tem de uma pessoa, de um personagem, como uma imagem, né, pode um ângulo, né, muda determinada forma como a gente encara, né, uma cena. Enfim, tem uma série de formas da gente trabalhar a educomunicação e não precisa, ninguém está ligado a um grande grupo, tá? Uma universidade. Então, essa é a primeira perguntinha aí que eu queria responder. A segunda pergunta tem a ver com o seguinte: uma pessoa ou um grupo trabalha numa ONG e gostaria de desenvolver a educomunicação nessa entidade. E aí a pessoa pergunta quais seriam os primeiros passos para isso.
Um grupo de estudo poderia ser um primeiro passo? E aí a minha resposta é o seguinte, um grupo de estudo, sim, é sempre uma boa opção para que as pessoas que trabalham numa ONG ou em qualquer outro espaço possam perceber melhor a educomunicação. Da mesma forma, pode até ser um grupo de estudo para identificar as áreas, né, essas áreas de intervenção da educomunicação. E isso pode ser feito, gente, de várias maneiras. Pode ser feito a partir da leitura de vários textos sobre educomunicação, mas também pode ser convidando educomunicadores para conversar com a equipe dessa ONG, né, mostrando como a educomunicação pode funcionar na prática, no dia a dia dessa organização. Porque, às vezes, quando você lê o texto, ainda assim fica parecendo um pouco abstrato. Ok, estou entendendo, mas como é que isso pode funcionar no nosso dia a dia, na relação entre o grupo? Como é que isso pode funcionar no dia a dia, na nossa prática, né? Então, convidar, às vezes, um educomunicador, uma educomunicadora, para conversar como isso pode acontecer na prática do ONG, pode ser legal. Esse grupo também pode, por exemplo, ter sessões de vídeos, né? Sessões de vídeo mostrando, por exemplo, alternando, né, vídeos com palestras ou vídeos que mostrem projetos de educomunicação, seguidos de debates, né, entre o grupo sobre aquilo que foi visto. Dessa forma, a gente acaba tendo, essa equipe da ONG acaba tendo diferentes formas de se aproximar e de se apropriar desse conceito, né? Uma ideia também é buscar uma espécie de padrinho ou madrinha, né, um conselheiro ou conselheira para a ONG nessa área da educomunicação, para que quando o grupo tem alguma dúvida, possa buscar essa pessoa ou essas pessoas para ter alguma orientação nesse sentido. O importante, que eu acredito, é que toda a equipe trabalhe de forma integrada, toda a equipe esteja disposta a abraçar a educomunicação, que comece a partir daí a todos, né, serem escutados, a trabalharem de uma forma horizontalizada, estejam todos na mesma sintonia, troquem ideias e compartilhem juntos e juntas soluções para essa ONG. Tá bom?